Bom, então, continuando aqui a nossa sequência combinada, iniciaremos com os procedimentos iniciais, parte geral. Procedimentos especiais, parte geral. O que isso significa, gente? Significa que tem mais aqueles nomes chatos, mas eu prometo que é menos chato do que a gente já viu, tá? E ainda mais a aula de hoje não vai ser isso. Mas só para vocês saberem, começa do 539 do Código, né, os procedimentos especiais no CPC, que a gente vai ver que tem procedimentos especiais que estão em legislação extravagante, tá? Mas os que estão no Código Civil, de processo civil, começam nos 539 e vão aqui, ó, até os 718. Observem que aqui está falando procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Eu vou deixar mais para o final explicar a diferença entre procedimentos de jurisdição contenciosa e voluntária, tá? Mas eu já falo para vocês que a gente vai tentar ver mais esses daqui. Os de voluntário a gente vai focar mais na interdição. E esse aqui eu vou tentar, não sei como, nas aulas que a gente tem, focalizar na maioria, tá? Porque eles acabam sendo mais difíceis e mais específicos. Bom, os procedimentos especiais, qual que é a ideia? A gente viu que o mote das mudanças do novo código, que a gente começou a falar isso bem naquela aula, foi ter uma sintonia fina com a Constituição Federal, foi simplificar, a gente viu que a galera tinha que tentar mais, mas tentaram simplificar os procedimentos, ou pelo menos ter essa ideia. Focaram bastante em celeridade, segurança jurídica. E nessa ideia de simplificação, o que a gente percebe? A gente não estava discutindo aqui, nossa, mas precisa disso, por que esses nomes? Ou por que tanta... Não era só ir lá e pedir. Então, primeiro pressuposto. Por que a gente tem regras processuais? Assim, por que existe esses procedimento comum, procedimento de execução? Por que a gente não vai no juiz? Não existe nada. A gente tem o direito material, ou seja, a gente tem aquele direito no Código Civil, e a gente vai lá e fala assim, escreve um papel, escreve juiz, me dê isso. Por que a gente precisa ter prazo? Por que a gente precisa ter regra de procedimento? Da cabeça de vocês, por que vocês acham? Sim. Eu acho que além de organização, para também evitar muitas arbitrariedades. Então é mais ou menos uma ideia de garantia também, né? Então o processo ele visa não dar surpresa para as partes. Imagina um juiz acha que a regra da liminar é de um jeito e o outro acha que é de outro. Imagina. Então a ideia é que existam regras para que todo mundo saiba qual é o jogo, né? Então, essa é o primeiro pressuposto. Então, temos regras, principalmente por causa dessa ideia de contraditório, ampla defesa e até sistematização, né, do procedimento no próprio fórum e tal. Tá, então faz sentido até a gente ficar decorando essas coisas. Se as regras fazem ou não, aí já são outras, mas ter regras é importante nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, a tendência que a gente vê é que foram criando muitas regras, e perdeu o foco do direito material. Você fica só instrumentalizando o processo e, no fim, esquece até de discutir o que te levou lá e fica discutindo se é agravo de interposição de agravo interno, de recurso, agravo interno para desobstruir recurso extraordinário. Então, você fica discutindo, às vezes, muito termo, muita coisa que pode ser que perca, né, a ideia da própria finalidade do processo. E qual é a finalidade do processo? É sempre trazer o resultado, né, relacionado ao direito material. Então, ele tem que ter essa finalidade, ele tem que organizar, mas ele não pode ficar sambando em si mesmo, né? Ele tem que ter um propósito. Mas, tentando flexibilizar, então, essa dificuldade com esse tanto de regra que tinha principalmente, né? E tentando simplificar aquelas regras, que eles viam que não dava certo, o sistema está muito complexo. E ao mesmo tempo, tentando deixar algumas regras mínimas, houve a ideia de flexibilização procedimental.
que é o nome justamente dessa tendência entre essa complexidade de regras rígidas e procedimentos já certinho na lei e, ao mesmo tempo, um procedimento que seja mais flexível, como o nome diz, que as partes possam influir, modificar certas regras, que o juiz possa ter uma posição ativa e, eventualmente, inverter ou modificar, não é bem modificar a regra, mas utilizar uma interpretação diferente da regra que faça com que o direito faça sentido mais do que o processo. Então, nesse caminho, as discussões existiram no novo CPC. Em relação aos procedimentos especiais, qual que era a premissa quando eles começaram a discutir os procedimentos especiais? Há uma ineficiência e inutilidade dos procedimentos que existiam. Por quê? Segundo eles, a maioria aqui, no código era de 73, a maioria, só que o código foi remendado muito, a maioria foi feita numa época em que era muito rígido. Veja, a gente está falando de tutela antecipada, a tutela antecipada foi no código em 94. Então, assim, muitas flexibilizações, assim, vamos dizer, né, sobre aquelas regras clássicas de direito, elas foram surgindo conforme os direitos foram mudando, né? Então, veja, veio uma Constituição depois, né, do novo Código. Novos direitos que antes não eram direitos começaram a existir. Então, o processo começou a mudar. E aí, o processo foi ficando, de uma certa forma, já flexível, que eles falaram. Se o processo já ficou flexível por si mesmo, por que a gente vai ter tantos procedimentos que fogem já do tradicional? Ou seja, a gente tem uma regra geral, que é o procedimento comum. Por que a gente vai ficar criando tanta coisa, sendo que dessas regras, dando poder para o juiz e para as partes, a gente já consegue fazer com que eles moldem o procedimento? Será que a gente precisa de ter tanto procedimento especial? E aí, assim, agora é difícil vocês raciocinarem, mas depois a gente vai ver, poucos mudaram muito a essência, a gente vai conseguir responder essa pergunta. Mas a ideia, então, foi: vamos diminuir um pouco esses procedimentos especiais, deixar só aqueles que são casos muito diferentões e que precisam de um procedimento já, uma regra geral diferente. Os que não precisarem, mas forem diferentes, as partes podem ter um papel mais ativo. E qual foi a grande consequência dessa discussão que eu estou tendo? É esse famigerado, famoso artigo 190. Tá? Vocês já ouviram falar desse artigo? Esse aqui, assim, em prova, quanto cairia na defensoria? Cai, mas é mais interessante, de segunda fase para frente, entender, e é muito legal a ideia disso, do que necessariamente uma coisa que caia explícita. Mas eu vi, numa prova ou outra caiu, mas não é realmente algo. Mas qual que é a ideia dessa flexibilização voluntária do procedimento do artigo 190? As partes as partes em comum acordo, desde que não sejam... aí também há uma discussão, porque é bem amplo isso daqui, a jurisprudência e a doutrina ainda vão ter que dar uma colmatada, uma fechada nisso daí, no direcionamento, mas em regra, as partes podem convencionar tudo do procedimento. Elas podem modificar prazos, elas podem abrir mão, por exemplo... nós dois não vamos recorrer, tá bom? Tá bom. E essa convenção pode ser feita antes do processo existir, da ação. Ou seja, você vai... Já no contrato de locação, por exemplo, você vai lá e assina: eu vou alugar essa casa, né, e blá blá blá, e tem todo o contrato, e uma cláusula que diz: este contrato faz com que eu renuncie o meu direito de recorrer. Nossa. Caso, né? E veja como é isso importante para a defensoria, que lida, né, com partes que geralmente estão muito em desigualdade. Veja, isso é um dos exemplos que eu estou dando. Como que está isso? Mas, professor, como isso está acontecendo? Na prática, os advogados sabem pouco disso, não querem complicar muito a vida. Eu vou querer mudar o procedimento, depois eu ainda vou ter que... Né? O juiz também fica quieto e vamos ver, né? Mas já vai ter exatamente. E aí a gente vai ver para onde que vai. Tem doutrinador e doutrinador assim, muito considerável, por exemplo, acho que é a tese de livre docência de um professor da UERJ que chama Antônio do Passo Cabral. Eu gosto muito dele. Não estou falando que necessariamente eu concorde, mas
com tudo, mas sobre negócios que a gente chama, como a gente chama esse artigo 90 do CPC, ou flexibilização voluntária do procedimento, vocês vão ouvir também como negócio jurídico processual, mesmo na ideia do negócio jurídico civil, mas em relação ao processo, que as partes podem convencionar também pela sua autonomia as regras procedimentais, ou convenção processual, quando ela é feita, né, antes. Tudo isso é sinônimo. E essas ideias, olha o que esse cara fala. E ele diz que não tem nada que impeça, inclusive, das partes em comum acordo escolherem o juiz que elas querem que a causa caia. Nossa, aí Mas é muito perigoso, assim, numa Então, sociedade como a nossa. Não, mas vamos fazer o processo ficar legal, vamos discutir. Né? Então, assim, aqui só estou jogando a bomba, né? É realmente uma coisa que vai necessitar de muita reflexão e de ver o caminho para onde isso vai, mas o código deixa. O código deixa isso. Entendeu? O código não... Por quê? Vamos ler isso daqui. Da forma dos atos processuais é o título e o livro né, dos atos processuais, está lá no artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, veja, não é sobre qualquer direito, né? É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Veja como que está aqui. Ônus da prova. O ônus seria até dinâmico, o juiz poderia... O ônus agora, né, tem essa carga dinâmica, em que o juiz pode estabelecer de forma diferente ao que era, que é daquela ideia estática de que quem diz tem que provar. O juiz pode falar, olha, você tem mais condições de fazer a prova e a prova é de sua responsabilidade. Mas, independente do juiz, as partes podem convencionar isso. Por que não é tão perigoso? Em um aspecto. Porque, em tese, as partes estão sabendo da regra do jogo. Né? Então, tudo que eu falei, qual é a função da regra? É evitar surpresa, dar o contraditório e tudo mais. Se as partes já têm noção do que vai acontecer depois, do que ela está abrindo mão, em tese não é surpresa. Mas, aí vem o mas, né? Mas como será que vai acontecer quando há essas hipossuficiências que às vezes não são tão óbvias? Né? Como que vai ser... tudo bem, mesmo a doutrina fala que essas convenções elas podem ser anuladas pelo juiz, e o juiz, inclusive, pode não deferir quando ela é no curso do processo. Mas como isso pode acontecer? Né? Então, é uma questão a gente pensar. Terminando só de ler o artigo, e por isso que eu falei, esse artigo, assim, hoje a doutrina tem... é a polêmica que tem existido. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, aqui já está falando, contrato de adesão ou em casos de cláusulas abusivas não pode ter... Então, aqui o legislador já previu que o contrato de adesão é um contrato em que a parte já se pressupõe hipossuficiente, então a lei já quis deixar, a gente já está igual faz com outros grupos que vocês estudam, então a lei mesmo já fala, esse grupo é hipossuficiente. Então, em relação aos contratos de adesão, há uma certa preocupação, né, já estampada, e nos outros casos o juiz pode averiguar, né, essa possibilidade. E o 191, que já é um pouco menos polêmico, diz que de comum acordo o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de audiência cujas datas tiverem sido delegadas no calendário. Então, o que eles estão querendo dizer com isso? É possível que vocês mudem, tipo assim, a gente tem lá a regrinha do que a gente pensa em procedimento comum. Você tem as fases postulatória, saneadora, decisória, né, e tal, instrutória e decisória.
Isso aqui está falando, as partes podem mudar tudo isso. Podem mudar os prazos. Podem falar assim, olha, o problema a gente está... Qual que foi a ideia do código? Não foi um objetivo no sentido de política judiciária. Você não acha lá nas justificativas do Senado. Mas na doutrina e na ideia de todo mundo da processualística mais moderna, que eles tentam trazer, até mesmo com os meios alternativos de resolução de controvérsia? A ideia de que o processo não é briga só, entendeu? Eles querem apostar na ideia de um processo colaborativo. Obviamente que não muda com uma lei, mas a ideia é que nas faculdades o advogado já fosse, né, feita a entender o litígio e sair daquilo de outra forma. Porque hoje em dia também não é confortável para o advogado ficar com um processo 15 anos. Entendeu? Então, isso daqui às vezes, em algum caso que... Mas como assim de como um acordo? Até parece que... Por que ele vai querer que eu aumente o prazo? Em algum caso o advogado está vendo que não vai... Não vai ser nem negativo nem positivo, vai ajudar no sentido de ser mais útil àquela controvérsia. Ele pode falar, beleza, então, já que você está com dificuldade, demora mais nisso, mas você pode trazer então tudo já? A gente dá mais tempo para você contestar, mas ao mesmo tempo a gente estabelece aqui que não vai ter instrução. Ou seja, se está com dificuldade de achar documento, então a gente aumenta o prazo para você contestar. Só que a gente, então, para não ter prejuízo, não vai ter instrução, ou seja, não vai ter a oitiva de testemunha e não vai ter nada. Outra parte fala, tá bom, porque eu vou demorar mesmo para achar aí o documento e a prova que eu preciso é o documento. Então tá, veja, viu, foi um processo colaborativo, as partes se ajustaram, mas veja que para isso acontecer precisa de uma nova mentalidade, mas existe a possibilidade, igual aqui foi falado pela nossa futura defensora magistrada, daqui a pouco pode estar isso aqui para pegar muito mais fácil que aquela antecipada antecedente. Isso aqui para pegar é possível. Então veja que o processo civil está mudando, está tentando mudar. Tá, e por que falar disso? E o 139 é muito importante, é um artigo importante no geral, porque ele fixa bem os poderes e deveres do juiz. E é a partir desse 139 aqui que os juízes têm caçado CNH e passaporte, vocês sabem disso, né? Uhum. Então, olha esse 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso 6º, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-a às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, o que significa? O juiz, sem que as partes concordem, ele pode, segundo o 139, inciso 6º, dilatar prazos, só dilatar, diminuir não, mas ele pode dilatar, aumentar. Então, o juiz, sem as partes concordarem, pode dilatar prazo e inverter o ônus da prova, tá? Mas agora, se as partes concordarem, ele pode flexibilizar, igual eu falei assim, até radicalizar, de acordo com, aí a gente viu, é uma coisa mais doutrinária, não cabe agora, mas que poderia, em tese. As discussões estão existindo, né? Obviamente, quais são os limites, por exemplo, dessa flexibilização? Você não pode ir lá e matérias de ordem pública, que por mais que é uma cláusula aberta, esse negócio de ordem pública no civil, veja, litispendência. Não podem as partes irem lá e falar assim, não queremos a litispendência e a gente não quer junto, a gente quer brigar mais uma vez. Não, aí é uma matéria de... Aí não, coisa julgada, não, né? Mas prazos, e aqui eles nem separaram que tipos de prazo, isso daí já haveria essa flexibilidade. Aí a pergunta então que se faz, se já tem gente advogando que com esse 190 você pode até mudar o juiz natural, por que então a gente precisa de ter regras já estabelecidas sobre casos, situações da vida? Ou seja, por que aquelas situações da vida vão ser tuteladas de forma diferente do comum? Bom, é porque antes eram muito diferentes, não tinha essa flexibilidade e, por bem ou por mal, pelas discussões, acharam que tinha que continuar. Mas qual que é o objetivo, então? O objetivo no geral. Por que eles tentaram, então? Houve umas mudanças, tá, gente, ou outra, diminuíram uma coisa, aumentaram outra, mas
Não houve assim, uma revolução nos procedimentos especiais. Os objetivos gerais observados, eu não gosto de slide assim, porque eu vou falar, vocês vão ler, mas é porque eu fiz pensando em vocês terem o material depois. Eu adoro. Então, qual que é a ideia? Simplificar e agilizar os trâmites processuais. Por exemplo, a gente vai ver, no caso da tutela antecipada, voltando, eu falei ali, tem gente que já desfaleceu. No caso da tutela antecipada, normal, lá que você pede fumos boniúris e tal, veja, você precisa daqueles requisitos, né? Que é o periculum in mora e o fumos boniúris e úris. Tem procedimento que, pela natureza dele, ele já coloca assim, se você cumprir certos requisitos que não tem a ver necessariamente com a urgência, você já pode ter aquele direito. Onde, por exemplo, na ação possessória. A ação possessória ela tem uma liminar própria. Essa liminar própria, ela é de acordo com aquele conflito. Então, eles, a partir do direito material, falaram, a melhor forma de resolver esse conflito é assim. Como? Cumpridos os requisitos ali da posse, né, ou no caso do esbulho e da turbação, do esbulho da turbação, comprovou, não é questão que é urgente, é questão que é errado pro direito. Então, se é errado, comprovado, já pode tirar ele dali. Então, vamos supor, né? Aí você vai falar, eu não estou aqui falando se é justo, se é injusto, como que é. Eu estou querendo dizer, há uma estrutura a partir de certos direitos que eles acharam que naquele caso precisavam. Então, essa é a justificativa do porquê tem procedimento especial. E principalmente porque eles ainda existem hoje. E, em certos casos, podem realmente facilitar. Eles também têm a intenção, né, de... Você vai ver que as grandes diferenças em alguns procedimentos é que, às vezes, a contestação tem menos dias, as respostas têm mais dias. Aí, isso que você pode fazer com 190, o procedimento já coloca que é possível não, que é outro prazo. Explicitações dos requisitos materiais e processuais para que o procedimento especial seja eficazmente utilizado. Então, alguns vão ter requisitos próprios, inclusive uns não vão poder contestar tudo, até para ser mais rápido. A ideia é, nesses casos, a sua contestação vai ficar limitada. Por quê? Porque é o caso que a gente acha que tem que ser assim. Então, a gente vai ver que tem casos assim. E modificação dos objetivos dos momentos processuais clássicos. Então, quais são os momentos processuais clássicos? A fase postulatória, fase de saneamento, fase instrutória e decisão. Essa é a regra. Aquele iter procedimental. Aqui pode ser que o juiz não tenha já a instrução no próprio procedimento. O procedimento seja só documental. Então, modifica isso. E, aqui a gente vai ver na monitória e tal, mas, por exemplo, a tal ponto que a citação se transforma em mandado de pagamento ou de cumprimento de prestação, liminarmente deferido. Né? Por exemplo, na ação monitória. Então, a ação monitória, você não tem um título executivo judicial de acordo com as regras do que seria o título executivo judicial, só que se cumprir os requisitos desse procedimento, você pode já, em vez de citar para depois o juiz, você já cita pedindo para pagar. Tá? Então, a gente vai ver essas diferenças. Em cada um daqueles todos, mas a gente vai ver que, por exemplo, o inventário tem uns 30, 40 artigos, mas tem procedimento especial que tem 3. Então, inventário cai muito e é importante. Então, vou focar bastante no inventário. Mas tem uns muito simples que mudam poucas coisas, tá? E aí, no final, é que eu ainda estou preparando, tá? Porque tem umas... igual eu falei, eu tinha colocado poucas aulas porque eu não sabia e também porque não tinha horário. Mas eu não sabia da importância dos procedimentos especiais para a defensoria. Assim, no processo civil, eu diria que tem prova que eu vi que tinha quase 60% de procedimento especial. Então, é muita coisa. Então, eu até falei com a Isabel, assim, se for o caso, a gente, no próximo semestre, não sei se vier com vocês, continua, enfim, a gente dá um jeito de estudar, mas vamos focar nos principais antes. Pode marcar. Aí, olha, então vamos lá. Então, a gente está falando de procedimentos gerais no geral, até agora. O que a gente tem de regra disso? Artigo 283, está lá na parte das nulidades do código. Eu fico falando que parte que tá, porque na hora que a gente começar a entender
às vezes facilita entender as partes do código, entender onde que eles, com o tempo a gente vai fazendo esse raciocínio processual. No 283, aqui, diz... tá aqui já, né? O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Tá? Então, isso daí sempre foi... A doutrina falava muito, né? Que o processo, já que tem que servir o direito material, tem muita coisa desnecessária e que não houve prejuízo às partes e mesmo assim há uma consequência processual. Então, às vezes... a parte foi até beneficiada, só que, por exemplo, não houve excitação, só que ela comparece ao processo. Você vai anular? Não houve prejuízo, a parte está fazendo contraditório. Então, é nesse sentido. Então, a nulidade hoje, e isso para tudo, tá, gente? Então, a ideia de nulidade. Não pode aproveitar aquele ato. Se der para aproveitar, se der para consertar, a ideia é que o juiz tente. Mas, óbvio que tem limites, né? Qual que é o limite aqui, ó? De fato, o procedimento não é escolha da parte. Então, em regra geral, ela tem que seguir algumas regras. Ela só pode entrar com uma possessória se seguir certas premissas. Ela não pode, uma ação de paternidade, ela seguir o que está falando de regra da possessória. Tudo bem, não é uma escolha. Só que em alguns casos pode ser uma faculdade, em alguns casos não vai haver prejuízo. E mesmo que dificilmente antes, no mundo de hoje, né, deve ter de tudo, porque esse mundão tá difícil. Mas, gente, dificilmente alguém vai entrar com uma regra da possessória, que a pessoa nem vai ver pedindo uma coisa mais simples. Só que, se houver, por exemplo, a pessoa entra com uma ação de... Deixa eu ver uma aqui aparecendo. Sei lá, ela tem um nome diferente, mas é um inventário. A pessoa não chama de inventário. O juiz vai falar assim... extingue o seu processo sem resolução do mérito? Em tese, sim. Por isso que na OAB você tinha que acertar o nome da ação. Então, em tese, a regra é que você precisa acertar e o advogado tem que saber o que ele está fazendo. Mas se o juiz, em alguns casos, puder determinar essa conversão sem que haja prejuízo para ninguém, o réu ainda não foi citado, até a emenda, né, que tem a regra da petição inicial, ou seja, é a regra de nulidade, isso não só com a petição inicial. Se ninguém saiu prejudicado, em vez de perder tudo que já foi feito, é a função do juiz tentar salvar o que já existiu, quando dá. E quando não dá, não, aqui depois eu falo. Quando não dá, vamos seguir. 327, parágrafo 2º, que fala sobre os pedidos, essa parte do 327. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação, se o autor empregar o procedimento comum. Ou seja, procedimento comum, a gente não falou que o outro ele quer simplificar, quer diminuir os prazos, quer ser mais rápido, quer ter outras situações? Então, aí ele está falando assim, se você quiser abrir mão das coisas diferentonas e ir para o procedimento comum, você pode até acumular pedidos que não caberiam juntos, porque se você vai seguir um rito, a contestação tem um prazo e o outro pedido, a contestação tem outro prazo, eles são divergentes, mas está falando que é possível acumular desde que você faça pelo procedimento comum. Só que aí a gente vê, né, está falando dessa flexibilização, hoje em dia as partes podem até definir tudo. Então, é possível as partes flexibilizarem dentro de um procedimento especial? Aí já começa a aspiração, né? Mas não vamos complicar mais, vai. Então, quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. Logo, o procedimento especial não é imposição absoluta em todos os casos. Inclusive, como eu disse, já em alguns casos pode ser até uma faculdade. Onde ele vai ser uma faculdade, por exemplo? Já que é uma faculdade ou não é? E é um procedimento especial. O que acontece se a parte entra no JEC com um pedido de, sei lá, 300 mil? O valor da causa. Então, a doutrina já vi jurisprudência de que a parte em tese está renuncia o que excede. É como se ela quisesse assim, eu acho que é mais célere. Que
extingue, mas sem juiz. Não, sim, é possível, foi o que eu falei, é possível. Mas, em tese, a parte já tem que também saber que ela estaria abrindo mão disso. Então, o que eu quero dizer é que quando é uma faculdade, o que é a ideia? A gente tem faculdade, dever e ônus. Né? A gente usa essas palavras no processo. Faculdade é uma coisa que você pode ou não fazer e você vai arcar com as consequências e pode se dar bem, você que se decide. O dever já é uma imposição, você não tem escolha se você pode fazer ou não. Já o ônus, ele é um intermediário entre a faculdade e o dever. Ele é alguma coisa que vai ter uma consequência clara. A faculdade é igual, você pode até ter uma consequência jurídica diferente de entrar no JEC ou não. Mas é meio que assim, as suas custas. Agora, o ônus da prova, por que a gente fala ônus? Se você não provar, você vai ter que arcar com a consequência de eventualmente ter improcedência do... Então, assim, tem uma consequência processual clara. Você pode não fazer, mas a consequência processual é clara. Então, em alguns casos, o procedimento especial pode ser facultativo. Então, quando não é admitido, nisso que eu estou falando, quando que não é admitido? Quando o procedimento especial corresponder a atos imprescindíveis ao processamento lógico da pretensão. Como assim? Não tem como você entrar com inventário se não for um inventário. E vocês vão ver por quê, porque é muito diferentão. Ação de demarcação, aqui eu não sei se coloquei ela, ação de demarcação de terras. A gente vai ver, ela é uma ação bifásica, tem duas sentenças. Uma para definir, primeiro, se você tem o direito ou não, e outra já para a demarcação, e outra é o juiz ratificando a demarcação, e as duas são consideradas sentenças. Então, veja, nenhum procedimento abarcaria muito isso. Agora, uma monitória, que em tese é só para a gente vai ver, eu falando, é só para vocês já irem visualizando, mas depois a gente vai passar. A monitória, quando você tem uma prova literal que ainda não é um título executivo e tem uma evidência muito grande do seu direito, você pode entrar com rito que não é uma execução, mas ela é um pouco mais rápida do que a ação tradicional ordinária do procedimento comum. Se você não fizer isso e entrar pelo procedimento comum, tudo bem. Você entra com uma ação de cobrança, entendeu? Vai demorar, você vai ter menos benefícios, vamos dizer assim, que a lei já tentou agilizar para o lado dessa pessoa que já está com as provas, mas não vai ter, tudo bem. Entendeu? Então, se não houver essa divergência, essa questão ilógica entre os atos do procedimento comum e aquele ato especial, você pode fazer pelo procedimento comum, entender como se fosse uma... não é bem uma faculdade, mas algo que não vai trazer nenhuma consequência. Tá. O pedido ali, né? Eu falei... O que eu vou saber? Gente, o pedido é que define o procedimento. O pedido que define tudo no processo. Por isso que a gente até chama pedido, a gente usa o sinônimo de objeto do processo. Então, quando vocês ouvirem essa palavra objeto do processo, ela é igual a pedido. Que é o objeto. Tanto que, lembra, eu estou falando da OAB porque a gente até conversou bastante, veio as lembranças o primeiro concurso que a gente faz, né? Lembra que se você não escrevesse o pedido, você quase zerava, né, o negócio. Então, o pedido, ele é importante. Então, você pode falar a história e tudo, mas o que você quer? Então, é a partir do pedido que você vai entender que tipo de ação que aquele pedido cabe. Então, atenção às decisões bifásicas, que é o nome que vocês vão começar a ver, mas tem poucas, e aqui eu já falei isso da demarcação, mas depois a gente também vai estudar a demarcação, então eu falei, tem... ambos pronunciamentos, dois pronunciamentos e ambos têm o nome de sentença. Nesse caso. Então a gente chama de decisão bifásica. Precisa desse nome? A culpa não é minha. Tá. Agora então eu vou explicar. E pelo menos assim, vamos ver como vai indo, mas eu não gosto de aula que não rende. Eu sei que a aula passada foi cansativa. Então vamos ver. Mas pelo menos eu vou terminar essa questão dos conceitos entre jurisdição voluntária e contenciosa. Bom, isso daqui, em qualquer doutrina, resumo de concurso, qualquer lugar vai ter as características da jurisdição, tá? Então, a gente fala que a jurisdição, ela é sem muitas
digressões doutrinárias, porque é um assunto que está em voga hoje, discutir se ela é tudo isso mesmo ou não. A ideia é que a jurisdição ela é uma atividade e um poder do Estado. O que é jurisdição? Dizer o direito. Lembra, já viram muito claro. Dizer o direito. Quem pode dizer o direito? O juiz. Então, através da atividade jurisdicional, o juiz exerce uma função, que é a função típica, né, que a gente fala do judiciário, a fim de dar um provimento para aquela parte, né? Então, ela é uma atividade, ela é um poder e ela é feita mediante processo judicial. E como que essa jurisdição, a gente entende ela? É um poder que tem que limites e que características? Bom, ela é una. Então, por mais que ela se divida em competências divergentes, ela existe existe um judiciário, né? Então, uma característica da jurisdição é ela ser una. Mesmo que tenha as medidas da jurisdição, que são as competências. Ela é exercida mediante processo, como eu disse. Ela é imparcial. Ela quem? Quem é o órgão? A gente chama de órgão, tá? Em termo. Quem é o órgão da jurisdição? É o juiz. Então, o juiz ele é o órgão imparcial. Não admite controle externo de outro poder, né? Igual eu tô falando, assim, isso aqui, obviamente que a gente vê que as tensões entre todos os poderes, né? Olhando de uma perspectiva, às vezes, até não jurídica, dá pano para manga. Mas, em tese, é um poder indiferente, independente. A inércia. Então, é aquela ideia de que tem a ver muito com o princípio da... tanto aquele impulso oficial quanto o princípio dispositivo, que o juiz ele é passivão ali, né? Não pode iniciar um procedimento, um processo. Ele atua sobre uma lide. Também é um pouco... esse conceito de lide já foi reestruturado, mas vamos entender assim, atua sobre um conflito, tá? Uma resistência das partes em relação a algum objeto. E ela é substitutiva, ou seja, o juiz substitui as partes, tá bom ali, hein? As partes, gente, mas passou. Então, o juiz substitui, né? O que é substituir? Precisa, então, de um terceiro imparcial, inerte, que vá falar assim, faça isso porque eu estou dizendo. Ou seja, as partes, elas delegam para o juiz esse poder. E definitiva, né? A partir do momento que se faz a coisa julgada, e o trânsito em julgado, aquela questão não pode ser reavaliada. Obviamente que a gente tem ali a rescisória, às vezes até revisão criminal, enfim. Mas a ideia é que, mesmo assim, após isso, uma hora o litígio tem fim, né? Princípios, gente. Juiz natural, né? Que é o juiz da causa. Ele não pode ser previamente escolhido, mas a gente viu agora que até isso está sendo relativizado. O princípio da territorialidade ou aderência ao território, que tem a ver com as regras de competência. Então, embora seja una, ela é dividida, né, em regras de competência, porque ela está no território inteiro. Indeclinabilidade, né, e indelegabilidade. Aqui nesse caso o juiz não pode não julgar ou dar para outro juiz julgar ou dar para alguém julgar. Embora a gente veja que até estagiário, né, no primeiro grau. Mas... gente, corta isso. E inevitabilidade e inafastabilidade. E inafastabilidade está lá no artigo 535, que se for uma das coisas para decorar da Constituição em relação ao processo, esse artigo 535. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito, né? Que é a porta de acesso ao acesso à justiça. Para a defensoria é importante esse princípio, porque é a partir dessa ideia de que a jurisdição e o acesso à justiça eles são amplos que a defensoria atua, né? Que existe a defensoria. A defensoria não está ligada só com a hipoficiência financeira, que é um dos aspectos de você dar acesso à justiça num país, mas é toda essa ideia, né, de afastabilidade de jurisdição. Bom, professora, até fugindo um pouco do assunto, mas então, o juiz Moro, ele não... O que tem a ver ele julgar uma coisa? Ele está lá no Paraná, são coisas... A Petrobras é no Rio de Janeiro. O Lula é aqui em São Paulo, a confusão toda lá do...
E aí criou-se então eu posso mandar para aquele lá porque eu quero ele. Então, a Lava Jato eu acho que assim, precisava, e sinceramente, até se gostasse um pouquinho mais de penal, faria meu doutorado nisso. Mas é um processo interessante em vários aspectos, porque a gente vê na vida real, não só com essas regras mais corriqueiras, como que essa questão de princípio. Hoje, não só em processo, princípio hoje virou um lugar vazio de apropriação. Então, até mesmo os direitos humanos. Você fala direitos humanos tanto para legitimar quanto para derrubar tudo. Entendeu? Então você usa direitos humanos para tudo, para vítima, pro bem, então quando os conceitos eles ficam muito elásticos, você não tem como ter uma teoria crítica àquele conceito, ou seja, não tem como eu criticar algo que cabe em tudo. Porque a crítica pressupõe que você está indo contra alguma coisa. A coisa é tudo. Como que você vai criticar algo que, na verdade... Entendeu? Então, essa é uma ideia mais complexa. Quero dizer, esses princípios que a gente fala, eles têm que ser entendidos mais até como uma ideia de lugar que deve... características ideais da jurisdição. Porque problematizá-los é profundo. E só porque, então, foi me falado, e eu gosto muito, principalmente do tema do acesso à justiça, e amanhã eu tenho que entregar um artigo de 40 páginas, que eu estou muito atrasada, a minha linha de pesquisa é bastante acesso à justiça. O que você vê sobre acesso à justiça, só um pouquinho, tá? Um dia, se a gente tiver tempo, faço uma aula sobre isso, que são assuntos de processo legais, que eu queria também trazer um dia. O acesso à justiça, gente, hoje a gente sabe que o judiciário não está dando conta, tá? Você vai ver a justiça em números lá no CNJ, eles têm um relatório que eles colocam a taxa de congestionamento e tudo mais. A gente tem uma taxa de congestionamento de 70% no judiciário hoje, ou seja, se a gente parasse 7 anos o judiciário sem fazer, com a mesma produtividade dos juízes, sem entrar nada, era o tempo que eles precisariam para julgar tudo. Então, eles só conseguem julgar 30% que entra. Não só o que entra, dos que ainda não foram baixados, né, e tal. E assim, as estatísticas são alarmantes e não é realmente assim, por mais que possa ter uma consideração ou outra, é muito processo para juiz, por mais que também possa ter uma estrutura ou não, é muita litigância repetitiva, entendeu? Tem um lado problemático do acesso à justiça, né, que há uma discussão que é muito bruta hoje, porque a reforma trabalhista, por exemplo, mexeu muito com isso, e os custos do acesso à justiça do trabalho. Então, só que aí a galera fala, isso aí vai incentivar e vai ter só realmente aquele que não é a lide temerária que eles falam. Ou seja, há uma discussão gigantesca sobre isso. Mas qual que é o outro dado alarmante? E aí, queria deixar essa reflexão. O dado alarmante é que a gente tem, por exemplo, de recursos extraordinários sobrestados no país, dados aí do ano passado ou do fim do ano de 2016, agora eu não lembro, que 85% no estado de São Paulo de recursos que estão sobrestados em sede de recurso especial ou extraordinário, não lembro, são relacionados aos expurgos inflacionários. Aquela questão que está desde a década de 90 e que agora teve um acordo e tem toda essa discussão. 85% de processos tem a ver com um litigante. A gente tem, desde 2011, umas pesquisas do CNJ, e que só são reiteradas e chega-se à mesma conclusão, pesquisa de novo e são sempre os mesmos, que a gente tem litigantes contumazes, que a gente chama de litigante habitual, que são aqueles que usam o sistema de justiça de forma, assim, inimaginável. Bancos, telefonias e o próprio poder público. Então a gente tem também, aí eu teria que trazer os dados certo, eu não gosto de ficar falando dado porque, né, parece um político aí que cita dados sem... Mas não era a ideia da aula, então aqui foi só um... Mas podem acreditar. 40% dos processos que a gente tem lá, 40% dos processos são execuções fiscais. Então, assim, realmente, tem muito trabalho, mas é trabalho para quem? Quem está usando isso? Então, é fácil falar, agora qualquer um entra com uma ação. Mas eu que sou advogada, penso 7 vezes se eu
se eu vou entrar com processo. Então, essa discussão do acesso à justiça, por exemplo, só problematizando a quem serve, já é uma discussão grande e que eu acho, né, igual, eu gosto de processo e gosto para discutir essas questões e acho que está precisando de gente pensar essas coisas. Gente que está atuando, gente que pensa o processo, gente que gosta do direito. A gente precisa. Então, a sua pergunta me dá essa empolgação, porque, de fato, essa sua pergunta não sei responder, mas precisa de alguém que vá lá, veja a competência, se está certo ou não está, como que essa problematização desses princípios acontece ou não, porque nunca também tipo assim, deve ter coisa boa aí, e deve ter coisa ruim. Então, aonde que realmente foi muito errado? Eu peguei para ler em relação ao Lula. Eu não comecei a falar, é inocente ou não é esse negócio? Não no sentido de inocência da vida real, que isso ninguém sabe, mas processualmente, juridicamente. Aí eu fui ler e tentei, e aí eu vi o absurdo daquela decisão, chorei porque eu falei, e vão fazer isso com esse presidente, entendeu? Então, realmente, entendeu? Tem muitas coisas, só que é aquele negócio. A violação ou o autoritarismo pode acontecer dentro do direito, né? E vocês sabem disso. Então, aí já é outra coisa. Mas precisa, sim, gente, pensar. Não sei de Lava Jato, preciso parar de gostar menos de penal. Mais de penal. Preciso parar de gostar menos. Jurisdição voluntária, gente. Eu coloquei Frederico Marx porque tem concurso que eles até colocam assim. Na doutrina clássica de Frederico Marx, então é meio famoso. Na defensoria, eles não se focam muito nessas questões mais conceituais, não tanto. Mas é possível que vocês vejam, então, já que eu estou dando. Jurisdição voluntária não é jurisdição, mas sim atividade administrativa, que ele vai chamar de administração pública de interesse privado. Mas sobre o que você está falando? Voluntário em que sentido? São aqueles procedimentos, por exemplo, pensem também, mas interdição, tá? Existe um processo, o processo ele tem que acontecer, você não consegue fazer uma interdição extrajudicial, mas em tese não há um conflito, tipo, não há eu quero isso, o outro não quer. Há uma situação que precisa do aparato judicial, mas não há lide, não há esse conflito. Então começa a falar assim, nesse caso não seria jurisdição. Então aquelas características que a gente falou agora não existiriam nesse caso, algumas. Por quê? Não há lide, mas interesse comum. Não há substitutividade, porque o juiz só homologa. Não há partes, mas apenas interessados. Não há processo, mas mero procedimento. Qual que é a diferença? Só para vocês entenderem. Que eles dizem que processo é procedimento em contraditório. Tá? A definição mais clássica de processo. Ou seja, só o fato de haver um procedimento não significa que é processo. Então, você tem um procedimento administrativo, ele pode ou não ser um processo. Mas, às vezes, ele é só um formulário. Isso não é um processo. É um procedimento. Aqui está falando, não há coisa julgada material, porque o artigo 1111 do CPC de 93 permitia rever a sentença. Aí tá lá. A sentença poderá, isso aqui estava incluído na parte de procedimentos especiais de jurisdição voluntária. A sentença poderá ser modificada sem prejuízo dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circunstâncias supervenientes. Tá? Professora, é por isso que alguns inventários, quando são litigiosos, quando o processo não acaba nunca? Não. O inventário, ele é um procedimento contencioso, considerado contencioso. Aí é briga porque realmente família demora. Tá, aí aqui vou passar bem rápido, depois vocês dão uma lida. Hoje em dia, e falar se é jurisdição ou não, o que isso implica na vida prática? Por exemplo, a arbitragem é jurisdição ou não? Tem uma decisão famosa do STJ que considera a arbitragem como jurisdicional e depois veio a lei de arbitragem com algumas modificações e considerou que o que o árbitro falar está falado. Ou seja, é possível até que o juiz reveja alguns pontos
e medidas, por exemplo, cautelares só o juiz pode dar, mas o árbitro ele tem um poder jurisdicional nesse sentido. Então, discutir se é ou não jurisdição é discutir. É possível, então, que essa decisão tenha o caráter de substitutividade, que ela seja indelegável. É por isso que há essa discussão se é ou não jurisdição. A Ada, no último livro dela, não sei se é o último, mas bem recente, antes de falecer, ela fala que até mediação, aqui, ó, tudo que é feito, né? Ó, até a mediação, então, ela não é feita por um juiz imparcial, ela não é jurisdição. Aí ela, definida como poder, função e atividade, verifica-se que não é exercício de poder na justiça consensual, onde o conflito é dirimido exclusivamente pelas partes, mas a jurisdição. Então, essa doutrina clássica ela já é um pouco superada, de que procedimentos, por mais que estavam no código, eles não eram ainda jurisdição, sabe? Que eles não teriam as características. Então, porque não é um juiz que decide, em alguns casos, que tem casos de jurisdição voluntária que são realmente consensuais, não se pode dizer que o Estado está agindo. Tá? O Estado não está agindo, o juiz não está decidindo, segundo eles. Mas é meio superado, só é importante que vocês saibam. Aí até coloquei as ponderações, eu vou passar porque realmente não é tão importante não, assim, é legal ler e tal. Mas então, quais são as características hoje quando a gente fala de gerais? De jurisdição voluntária. Não há conflito. Há a possibilidade do juiz iniciar o processo de ofício em alguns casos. Hoje em dia é difícil de ver. Antes ele podia até começar em alguns casos de inventário, mas hoje não tem mais. Mas o juiz tem poderes mais amplos de condução do processo e a possibilidade de julgamento por equidade. Isso aqui, nossa, falou em jurisdição voluntária, lembrem-se disso, equidade. Equidade é quando o juiz julga por critérios de justiça, mas não precisa necessariamente seguir a lei. Ah, mas o juiz já não faz isso. Mas aí... Não, o juiz não faz isso. Então, aqui está falando que por critérios apenas de justiça, inclusive contra a legem, ou seja, contra a lei, o juiz pode definir a sentença no caso de jurisdição voluntária. Então, isso, quando perguntam conceitualmente as questões sobre jurisdição voluntária, focam nessa questão do conflito e de equidade, tá? Que o juiz tem essa possibilidade. E no procedimento flexível que a gente falou, é possível que as partes convencionem que o juiz possa julgar por equidade? Tem gente que diz que o juiz que pode até convencionar a lei que quer ser aplicada, tá? Às vezes a lei muito específica, se as duas partes quiserem, até lei internacional, enfim. Mas é aí que eu falo, né? Ainda vamos ver como vai ser. Quais são esses procedimentos? Olha, notificação e interpelação, alienação judicial, divórcio e separações consensuais, ou seja, que as partes estão de acordo, da extinção consensual de união estável e da alteração do regime de bens do matrimônio. Tudo isso quando há acordo, não há lide. Testamentos e dos codicílios, herança jacente. Não, eu falo do processo, mas o processo material civil, hein? Precisava atualizar esses nomes. Bens dos ausentes, coisas vagas, interdição, que quando cai muita interdição, organização e fiscalização das fundações e ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo, que isso aqui, assim, só para você saber que existe. Porque... Então, a gente vai falar aqui, interdição e um pedido de alvará. Um alvará para levantamento de algum valor para o juiz. Você vai pedir uma autorização. O alvará, em alguns casos, ele vai precisar que o juiz diga o sim, mas não há necessariamente uma lide, assim, o juiz meio que não vai decidir. Então, é essa a ideia do voluntário. A gente vai focar mais, falar um pouco do divórcio, da interdição, se der, e mais outro dia e tal, e das questões mais gerais. Só para vocês saberem, além do CPC, o que mais pode ser considerado procedimento especial? E que caem, nunca vi, e é óbvio porque faz todo sentido em relação ao tipo de conflito que a defensoria vai lidar, ação de locação, cai muito. Então tem uma lei própria que todo mundo, eu acho que já... Foi o meu primeiro contato com o direito na vida real na época que eu estudava, porque a gente quer brigar com a imobiliária. Então
Acho que todo mundo já folheou essa lei. Mandado de segurança, tá? Também é considerado um procedimento especial. Ele tem lei própria, ele tem regra própria, tem objetivo próprio. As ações coletivas também são procedimentos especiais. Eles têm tem o microsistema coletivo e tudo mais, mas pode ser considerado um procedimento especial, ou seja, não seguem as regras rígidas do procedimento comum. Ação de alimentos, também. Aqui também entra a ação de alimentos gravídicos, também. Uma lei Maria da Penha, um procedimento especial. Então, não falei, não está aqui, está no código, mas não está tão explícito. Uso capião, tá? Também é um procedimento especial. E tá vendo que tem muita coisa, né? A gente vai ver. Bom, acabou, né? A gente vai falar das ações de família depois. É bem rapidinho, são poucos artigos. Bom, então, hoje terminamos aqui os aspectos gerais de procedimentos especiais. Nas próximas aulas vamos começar pelo procedimento das ações de família. Também vamos passar um pouco pela lei de alimentos e alimentos gravídicos e um pouco da lei Maria da Penha também, para entender tudo isso dentro do contexto das ações de família, tá? Então, agradeço aí todos, quem está assistindo de casa, mandem para mim as respostas e até mais.